Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que joga nesta noite contra a equipe do Bahia no Morumbis às 21h30. Transmissão da partida será nos canais Sport TV e Premier. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do São Paulo para esse jogo importante de logo mais. São Paulo que ainda está de olho em uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Vocês acompanham as notícias do São Paulo que tá mal. 7 derrotas nos últimos 8 jogos, 3 delas seguidas. O duelo contra o Bahia neste sábado pode ser o último do tricolor paulista jogando no Morumbi em 2025. Os próximos 2 jogos com o mando do São Paulo serão na Vila Belmiro, contra o Flamengo e também contra a equipe do Bragantino no começo de novembro. Mas a diretoria do tricolor paulista já conversa com o Santos para ter outros 2 jogos em 2025 na Vila. Isso porque o Morumbi irá receber uma série de shows nas próximas semanas. E este duelo contra o Bahia pode ser a despedida do tricolor paulista de seu torcedor numa fase complicada. O São Paulo com 1 vitória e 7 derrotas nos últimos jogos, uma marca negativa que não acontecia desde 1936. E o técnico Hernan Crespo vem trabalhando a equipe nos últimos dias depois da derrota para o Mirassol, ainda com muitos desfalques, na expectativa que dentro de alguns dias ele tenha novamente à disposição jogadores como Jonathan Calleri, que vem de alguma forma surpreendendo na recuperação após cirurgia no joelho, e também Rafael Tolói, já em fase de transição física. Para o duelo deste sábado contra o Bahia, Ferrarese está suspenso e o São Paulo deve ter um trio de zaga formado por Alan Franco, Arboleda e Sabino. No meio-campo, Luiz Gustavo, quem sabe, pode ser uma novidade, reforçando mais a marcação. No ataque, a dúvida com relação à dupla. Lucas e Tapia, Lucas e Luciano, qual será a dupla de ataque do tricolor paulista que vem marcando poucos gols nos últimos jogos e precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro e deixar uma boa impressão diante do torcedor são paulino. Grande transmissão para vocês que antecede o nosso troca de passes. Informações do São Paulo com o Matheus Ribeiro. Fala, Matheus. Fala pessoal, tudo bem? Olha, amanhã tem São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vai marcar o encontro de 2 treinadores contemporâneos e que também tem o tricolor paulista no currículo, ali na história dos dois. Eu tô falando de Rogério Ceni e de Hernan Crespo, os treinadores aí que enquanto jogadores, tiveram seu auge ali também no início do ano 2000 principalmente, depois tiveram ali experiências em um momento próximo aqui no São Paulo, o Crespo saindo daqui na primeira passagem em 2021, depois sendo sucedido pelo Rogério Ceni e agora os dois se enfrentando dentro de campo. O Crespo buscando aí a reabilitação do São Paulo no campeonato depois de 3 derrotas seguidas, enquanto o Rogério Ceni também segue atrás da sua segunda vitória como treinador contra a ex-equipe aqui do Tricolor Paulista, tá certo? Jogo esse que você acompanha com transmissão do Sport TV a partir das 8h30 da noite. Vale a pena ficar ligado, viu, pessoal? Volto com vocês. Valeu, Matheus. Obrigado. São Paulo tá precisando dar uma resposta, hein? Faz tempo que não joga bem o São Paulo, claro que são muitos os desfalques, né? Hoje, você sabe que eu recebi, Mansur, da assessoria de imprensa do São Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui, o número de desfalques do São Paulo para o jogo, né? Com as explicações do departamento médico. Achei bom, ó, boletim médico, ó, tá aqui. Aí ele explica a situação de cada jogador. Vejam só os que estão fora, não vou ler aqui, né, o relatório completo, mas estão fora, ó. Calleri, o Rian Francisco, André Silva, Luan, Rafael Tolói, Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, Leandro, Dineno, Wendel. 11. Um time. 11 jogadores fora do jogo contra o Bahia, né? Está aí na nossa tarde, olha só, 11 ausências.
Mas é muita gente fora. E durante um longo... Não é assim que, esse período está sendo difícil. O campeonato inteiro do São Paulo tem no mínimo 10 fora para todos os jogos. Já houve outras temporadas em que a gente se fez as mesmas perguntas. Assim. É claro que assim, tem lesão de ligamento aí no meio que é o imponderável. Trauma, isso acontece. Tem falta pro treinador, imagina esses. Tem problema para armar um time que já tem seus limites, né? Olha só, o São Paulo tem 3 centroavantes. Os 3 estão fora. O São Paulo não tem Caleri. O São Paulo... 4, na verdade. O São Paulo não tem André Silva, o São Paulo não tem Rian Francisco e o São Paulo perdeu o Dineno. Veja, 4 centroavantes. E dos 3 laterais esquerdos só ficou o Patrick. É isso. Então é difícil a situação do treinador também, né, Massu? Na direita também deve ir o Mike, né? Isso. O jogo, assim, é muito problema, uma quantidade grande de problema. É até difícil, assim, fazer uma avaliação de trabalho, de onde está caminhando o trabalho do Crespo. Essa semana mesmo eu conversava com o setorista do GE, que estava sobre essa questão, e é difícil você avaliar com segurança. O campo diz que o São Paulo, de fato, teve um início do trabalho do Crespo que apontou para uma melhora e que depois o desempenho... Agora, se você volta poucas semanas atrás, o São Paulo estava fazendo por 65, 70 minutos um grande jogo contra o Palmeiras, né? Sim. É verdade. Até sofrer a virada. Antes tinha tido a questão da eliminação da Libertadores. O quanto isso, sob o ponto de vista moral também e de ânimo, isso contribuiu. Agora, eu acho que os problemas estão sempre no topo da lista de razões. Assim. O São Paulo precisa também entender por que isso tem acontecido com ele temporada após temporada. É lógico que o calendário brasileiro já faz naturalmente os times perderem mais jogadores, mas a lista do São Paulo tem sido sempre muito farta. É verdade. Quem também tem sempre problemas é o Bahia, né? Aliás, é algo comum dos nossos times, né? Que uns têm muito, né? Mas o Bahia também está desfalcado ainda, né? Mas tem conseguido muitos pontos em casa. O Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Se tivesse um desempenho um pouco melhor fora de casa, né, poderia estar mais à frente ainda na classificação do Campeonato Brasileiro. Vitórias fora de casa mudaria muito a tabela. Veja o que mudaria em termos de classificação, né? O Bahia está precisando crescer, jogar melhor um pouco fora de casa e conquistar pontos, né? Não tem sido fácil ganhar fora de casa para o Bahia, né, Alex? Não tem sido fácil. E ao mesmo tempo, com os problemas que vieram, o Bahia ele teve um período no campeonato, mesmo sendo a melhor campanha em casa, perdeu muitos jogadores e ao mesmo tempo se desconectou muito, né? Ele teve uma bugada no campeonato em termos de rendimento que quase todas as entrevistas coletivas do Rogério, ele reclamava disso, né? De algo que faltava, não jogando bem, não produzindo e faltando resultado, até colocando em dúvida essa condição de estar brigando por Libertadores. Só que agora ele deu essa retomada nesses 2 jogos em casa, né? E aí facilitou um momento emocional de voltar, de repente, um pouco melhor. E vão ver esse jogo, esse desafio, né? De jogar aqui com o São Paulo. Eu vejo o Bahia mais consistente agora, às vezes mais seguro do que o São Paulo no momento. Sim. Mas eu não consigo julgar o trabalho do Crespo de ruim. Eu vejo o trabalho dele como bom ainda. No caso do Bahia, né, é um trio importantíssimo fora, né, Massu? Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Pulga. Isso. O Caio Alexandre tá muito. Em dado momento, até pouco tempo atrás, era também o Ademir. Eram os 2 jogadores mais fortes pelo lado. A gente tem uma temporada aqui, de novo, o Cauli não conseguiu ser a alternativa tão frequente, porque em termos de rendimento acabou não conseguindo. Está voltando um jogador que o Bahia trouxe para tentar encorpar um pouco mais o meio como opção, que é o Eric, né, o meia, ex-Atlético Paranaense. Também ficou um tempo longo fora e agora está aos poucos ficando à disposição. Mas no momento em que o Rogério perde os 2 jogadores que davam mais ameaça de lado, para um time que tem muito controle da bola e às vezes precisa do jogador de desequilíbrio pelo lado. O Pulga vinha vivendo um grande... O Pulga fazia um grande campeonato, era um dos grandes jogadores do campeonato. Encontrou o Sanabria, que chegou bem, né? Isso. Mas o Bahia também sofreu com essas instabilidades. Agora, a única certeza, assim, é a forma de jogar. É um time que não muda a sua forma, mesmo saindo da Fonte Nova. Ele está no CT da Barra Funda e traz para nós todas as informações sobre o duelo desse sábado. Boa noite, Silvestre. Ó, deram um close em você. Qual deve ser a escalação do técnico Hernan Crespo, hein? Assustei vocês no close. Tudo bem, Michele? Boa tarde, menina.
Agora nós estamos iniciando o programa no fim de tarde. Aliás, um pôr do sol bem bacana aqui na Barra Funda. São Paulo encerrando nesse momento a preparação aqui no CT, treinando. Vai se concentrar aqui, dormir por aqui, elenco de jogadores focados para o compromisso de amanhã contra o Bahia do Rogério Ceni, que virou o 5º colocado. Duelo de amanhã no Morumbi, às 21h30. O São Paulo tem até esse momento 11 desfalques. Se nada mudar nas próximas horas ou minutos, são 11 jogadores fora de combate. Já já a gente vai colocar uma matériazinha no ar, se der tempo também, explicando direitinho. Mas desses 11, 8 estão no departamento médico, 2 na transição e um suspenso, que é o defensor, que joga de zagueiro, joga também de lateral direito improvisado, o Ferrarese. Mesmo assim, quase me esqueci. Ontem o Crespo, para conseguir fazer um treinamento mais robusto, teve que subir 15 moleques da base, 15 jogadores da base para o treinamento de ontem, que foi parcialmente aberto para a imprensa. E mesmo com todos esses problemas, ele vai manter o sistema com 3 zagueiros. Ele já adiantou isso na coletiva pós-derrota para o Mirassol, que o problema não é a linha de 3, e sim, talvez o que cada jogador, e até ele, Crespo, poderiam entregar um pouco mais, 1 centímetro aqui, 1 centímetro ali, para aumentar as chances do São Paulo de beliscar uma vaga na pré-Libertadores cada vez mais distante. Então vamos a uma possível escalação, Michele, no esquema 3-5-2, com o Rafael no gol, o Alan Franco, o Arboleda e também o Sabino na linha de 3. Pela direita, Mike, moleque da base, Bobadilha, mais por dentro, Marcos Antônio, volante, Rodriguinho jogando um pouco mais adiantado e o Enzo Dias fechando pela ala esquerda. E na frente, se o Crespo quiser, ele que tem muitos problemas, inclusive no ataque, com Caleri ainda se recuperando do problema de ligamento, o André Silva também, jogador que veio de LCA, ainda nem na transição está, ele poderia escalar o Lucas Moura e o Luciano. Se ele quiser, ele manda para campo o Lucas Moura e o Luciano, mas ele tem outras opções também para frente. O Tapia, que não é um centroavante, mas joga no ataque. Ele tem o Rigoni, que chegou outro dia, precisa mostrar serviço, e até mesmo o Ferreirinha. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais do São Paulo, Michele, com números de Rogério Ceni, que como técnico é freguês do tricolor, mas no último encontro ele se deu bem. É daqui a pouco. Beleza, Silvestre? Bom, São Paulo desfalcado vai encarar o Bahia do Rogério Ceni. E qual a expectativa de vocês para esse jogo? A minha expectativa é a menor possível em relação a uma vitória do São Paulo. É mesmo? Mas é em casa o jogo. Mesmo sendo em casa, o Silvestre falou no link, 11 desfalques, o time completamente desfigurado, os 4 centroavantes com o joelho lesionado. Bahia Como que você vai julgar o trabalho do Hernan Crespo dessa forma? Ele não tem opções, ele vem tendo que armar o São Paulo com aquilo que sobrou nessa reta final de temporada. Então fica difícil de avaliar o trabalho. É lógico que há uma queda vertiginosa do São Paulo depois da eliminação na Libertadores. O time precisa reagir independentemente de quantos desfalques tenha no DM. Mas é difícil, sobretudo contra o Bahia, que é um adversário qualificadíssimo, treinado por um grande profissional, que é o Rogério Ceni. Recentemente venceu as 2 equipes que polarizam a disputa do título brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Então, assim, é muito complicado, parada duríssima para o São Paulo, mesmo jogando em casa. E, Alex, o fato do Morumbi ser uma fortaleza para o tricolor era assim antes da Libertadores, né? Porque depois que caiu para a LDU, o público vem caindo, a tendência é que as arquibancadas estejam vazias amanhã e o São Paulo numa situação bem complicada. Bem complicada, a gente brinca tudo, mas eu concordo com você. Acho que o São Paulino vive hoje uma sensação assim de, não vou dizer desespero, porque não é o caso, assim, mas de desânimo, né? Uma coisa assim, de falta de esperança, falta de luz no fim do túnel, Acabou a temporada. Sabe, de dificuldade de tentar buscar ânimo para torcer, para se alegrar, para incentivar, vamos lá, tanto é. Né? Desilusão, muito obrigado, Fini. O São Paulino está desiludido. Igual o palmeirense. Quinho de São Paulo no Gazeta Esportiva. Silvestre,
O que mais você separou para a gente depois dessa reportagem tão completa, fazendo essa análise do Departamento Médico de São Paulo? Que o São Paulo vai encarar o Rogério Ceni, e no confronto Rogério Ceni versus São Paulo, Rogério Ceni é meio freguês do São Paulo, na condição de técnico de futebol. O Rogério foi técnico do Flamengo, passou rapidamente pelo Cruzeiro, comandou o Fortaleza, tá no Bahia, foi técnico do São Paulo, mas aí não conta. Fizemos um recorte, Rogério Ceni técnico, jogando, disputando jogos contra o São Paulo. No geral, são 12 duelos, contando todos os times do Rogério. Em 12 duelos, o Rogério só venceu uma vez, empatou 2 e perdeu 9. Agora, pelo Bahia, Rogério Ceni, técnico do Bahia, 4 confrontos contra o São Paulo. E aí sim, aquela vitóriazinha que eu já citei foi justamente pelo Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nos outros jogos perdeu as 3. Só que a mais recente deu Rogério Ceni. É só uma curiosidade para vocês. Bahia chega como quinto colocado, adversário do São Paulo amanhã no Morumbi. Apenas 7 mil ingressos vendidos. A torcida do Tricolor não está mais mobilizada. Perdeu o T maiúsculo, para ser educado com vocês, depois da eliminação na Libertadores, a crise toda, a perda para o Palmeiras de virada no Campeonato Brasileiro 3-2, com problemas de arbitragem. A torcida já não compareceu da última vez no Morumbi e teremos um público pequeno sábado à noite, que pode ser o último jogo do São Paulo no Morumbi, inclusive, porque tem mais 2 jogos na Vila Belmiro com mando do São Paulo já confirmados, Flamengo e Red Bull Bragantino, e mais 2 partidas que devem também no final do campeonato serem disputadas no estádio do Santos Futebol Clube. Agora eu vou pular o muro para falar do Palmeiras no Jornal da Gazeta. Tá bom, Michele? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ale. Até lá. Bazejo, você viu aí a reportagem e percebi que você estava preocupado com as informações ali, né? Não, sem dúvida, porque o Crespo ele precisa de material humano para tentar fazer o São Paulo dar a volta por cima e quem sabe conquistar a tão sonhada vaga na Libertadores. Mas hoje ele não tem jogadores que ele gostaria para armar o time que ele julga ser o mais forte possível. Com isso, o que esperar do São Paulo? Ninguém sabe. Hoje o São Paulo é uma incógnita que pode fazer um bom jogo como fez no primeiro tempo contra o Palmeiras. E os outros jogos que acumulou derrotas e mais derrotas, são 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Então hoje o São Paulo é uma incógnita. É uma incógnita e a projeção não é boa. Esse que é o detalhe também, inclusive de jogos, né? Você pega os jogos do São Paulo aqui, se pegar o Bahia, a gente já tá falando que vai ser difícil, o palpite é de não vitória do São Paulo. Aí depois você pega o Vasco fora, que tá em ascensão. É o time com o melhor retrospecto nos últimos 5 jogos. Você pega o Flamengo depois na Vila Belmiro, não é nem no Morumbi. Então, se o São Paulo não se cuidar, ele sai da Sul-Americana, inclusive. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bahia, que é o próximo adversário do São Paulo, neste sábado às 21h30, em partida que será disputada no Morumbi. Estou trazendo a classificação atualizada. O Bahia está na 5ª colocação do Brasileiro, 29 jogos, 49 pontos. Já o Tricolor, 9º colocado do campeonato, 29 pontos, 29 jogos, somou 38 pontos. Vem numa sequência de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante para o São Paulo, se quiser ainda almejar uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo que eles tinham um jogo a menos em relação aos outros clubes foi no meio de semana, nesta quarta-feira, onde eles venceram a equipe do Internacional dentro da Fonte Nova pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Bahia. Desses 5 jogos são 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em partida disputada lá em Salvador, onde o Bahia venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1. Enfim, se o São Paulo ainda sonha, junto com sua direção, comissão técnica e jogadores, em disputar a Libertadores na próxima temporada, é de suma importância vencer a equipe do Bahia neste sábado. Como podemos ver na classificação, o São Paulo está a 8 pontos do primeiro time do G6 do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Botafogo. Mas há possibilidades de o G6 virar G8 ou quem sabe um G7, depende de quem vai vencer a Libertadores. Que pode ser que não seja um brasileiro, já que o Palmeiras levou uma surra da LDU. Já a questão da Copa do Brasil, se o Cruzeiro vencer, o Fluminense ou o Vasco, pode abrir uma vaga ali para o São Paulo. Mas é de suma importância o São Paulo pelo menos ficar ali próximo e ainda quem sabe sonhar com essa liberta na próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários.
e até o próximo vídeo. Valeu!